Muito bem, amigos, vamos começar a semana com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões para vocês aqui, né, que nos acompanham no YouTube. E você pode participar do canal clicando no joinha, deixando seu like aí, se inscrevendo no nosso canal, pode comentar, você pode também nos ajudar distribuindo aí, né, o link, né, dos nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp, pode indicar para amigos, né, enfim. Pode participar, né, sempre com a gente, e pode entrar em contato conosco também, as pessoas, né, caso queiram divulgar seus eventos, né, pode entrar em contato com a gente, principalmente eventos beneficentes, né, se tiver, pode trazer a sua festa junina. Já passou, a festa julina agora, né, mas pode mandar para cá que a gente coloca na programação, tá bom? Muito bem, vamos começar, rapaz. Que festa foi o 13º aniversário do Lobo Solitário Motoclube de Ponta Porã, né? Recebendo aí visitantes das cidades próximas, como Amambai, Laguna Carapã, Dourados, Campo Grande, pessoas do Paraná, né, apareceram por aí, gente do Paraguai, também da Argentina. Aliás, o Lobo Solitário agora tem um integrante lá em Formosa, na Argentina, né? E esteve no final de semana aí com outros 8 integrantes paraguaios, né? Já que no Paraguai também, né? Agora vai ter o Lobo Solitário em Curuguati, já tem, né? Em Assunção, e agora tem essa semente, como disse o presidente do Lobo Solitário Motoclube, o Ricardo Pocchio, agora tem uma semente plantada ali na Argentina, né? Lá em Formosa, né? E a festa foi bonita, né? Apesar de muitos eventos de motociclismo aí pelo país, né? O nosso teve aí uma boa participação, né, dos motociclistas, do público local também, que compareceu principalmente na feijoada, né? O pessoal de Ponta Porã, de Pedro Juan Cavalheiro, apareceram na feijoada, né? Embora algumas tentativas de boicote, né, acharam que o Lobo Solitário não conseguiria promover a festa, e conseguiu, né? Conseguiu, apesar de alguns boicotes aí, ventos que não são favoráveis, né? Mas é isso aí, a festa foi boa. Tenta de novo, cabeção, tenta de novo. Dessa vez você não conseguiu, beleza? A festa foi linda, a festa foi maravilhosa. O Lobo Solitário, né, que fez aí, comemorou, né, o seu 13º aniversário. O Lobo foi fundado no dia 1º de novembro, Lobo Solitário, no dia 1º de novembro de 2011, né? E aí foi se reformulando, né? Era para ter comemorado o aniversário em fevereiro, devido ao acidente de um colega, né, do Murilo, né, do Lobo Solitário. A festa nem aconteceria mais, né? Mas como tem a feijoada sempre no mês de julho, os lobos acharam interessante que fizesse o aniversário, né, antes da feijoada. Aí foram 2 dias de festa, e uma festa muito boa, né? Quem conhece o mundo do motociclismo sabe que ali são confraternizações, esses encontros são confraternizações, encontro de amigos, né? E é o que nós vimos lá no Clube do Laço Lindo do Amaral Cardinal, gentilmente cedido aí pelo Pompílio Júnior, né? Foi o que nós vimos lá, né? Os irmãos motociclistas com o pessoal de Ponta Porã, né? O pessoal do Paraguai que veio, e também da Argentina. É o Lobo que sai de Ponta Porã e agora virou internacional, virou primeiramente Brasil-Paraguai, e hoje é Brasil, Paraguai e Argentina. E tem gente interessada, né? É claro, tem todo um regulamento, tem todas umas exigências, né? Mas o Lobo Solitário vai deixando, né, suas sementes aí em outros países também. Aqui na América do Sul já são mais 2, né? Além do Brasil, além de Ponta Porã, tem integrantes aí Dourados, Campo Grande, né? E agora no Paraguai e na Argentina. Muito bem, vamos lá, chega de falar de festa, vamos falar do Donald Trump, né? O Donald Trump mandou um recadinho, deixou um post ali que deixou um povo meio assustado, hein? O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, comentou a manifestação pública do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa de seu pai Jair Bolsonaro, também do PL, e deixou no ar a possibilidade de que mais novidades vindas do território norte-americano sejam divulgadas em breve.
Em publicação feita no X, o antigo Twitter, Eduardo afirmou que não pode fornecer detalhes no momento, mas deu a entender que o apoio de Trump é apenas o início de algo maior. Muita gente, abre aspas para Eduardo Bolsonaro, muita gente me telefonando, mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos Estados Unidos neste próximo tempo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nesta batalha, escreveu o parlamentar licenciado. Ele está lá nos Estados Unidos. Eu disse aqui, né? Ele fez certo em ficar nos Estados Unidos, né? Para mim, ele seria preso ao desembarcar, né, no Brasil. Fez muito bem, sem cometer crime algum, né? Hoje o STF está assim, considera inimigo, eles perseguem, não importa se é inocente ou não, eles inventam crimes, né? E nas redes sociais, o presidente, né, Donald Trump, ele definiu o processo penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil como uma caça às bruxas. O republicano afirmou que Bolsonaro está sofrendo um ataque político, como aconteceu com ele próprio lá, né, nos Estados Unidos. Porém, poucas pessoas perceberam um trecho específico. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores muito de perto. Então ele disse que vai acompanhar tudo de perto, tudo de perto. E claro, né, o Bolsonaro, depois desse apoio, né, desse post, né, falando da perseguição a Jair Bolsonaro, é lógico que o Bolsonaro teria que se pronunciar, e se pronunciou, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL agradeceu publicamente hoje a mensagem de apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o defendeu de processos judiciais em curso no Brasil. Bolsonaro aproveitou e dobrou a aposta, classificando sua situação como uma aberração jurídica. Isso é mesmo, né? Há muito tempo, né? Golpes sem armas, golpes sem forças armadas, golpes sem um tirinho sequer, né? Então, golpes sem ajuda das forças de segurança, né? Com o Congresso Nacional fechado, né? Não tinha nem começado o ano parlamentar, estava em recesso parlamentar ainda, né? O presidente não estava em Brasília, ou seja, não tem como ser golpe, né? E é uma aberração jurídica, isso a gente está vendo faz tempo já. O Bolsonaro afirmou estar sendo vítima de perseguição política, comparando o seu caso ao enfrentado por Donald Trump nos Estados Unidos. Também foi perseguido. E se ele não tivesse vencido as eleições, tinham jogado ele na cadeia. E abre aspas para Jair Bolsonaro. Recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump. Convivi por 2 anos com o presidente Trump, né, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos, escreveu Bolsonaro. Ele ainda reforçou a ideia de que está sendo alvo de lawfare, o uso judiciário como instrumento de perseguição política, e afirmou que a situação já foi percebida por todos de bom senso. O ex-presidente brasileiro, ele também destacou a trajetória do aliado norte-americano, dizendo que o Trump enfrentou uma implacável perseguição e ainda assim venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Em tom de admiração, Bolsonaro encerrou a publicação, exaltando o republicano como um exemplo de fé e resiliência, né? Tinha que se pronunciar, se pronunciou, né? É um apoio muito forte, né? Se vai resolver alguma coisa não se sabe, mas é um apoio gigantesco, né? E que ele precisava, porque a perseguição realmente existe. O judiciário brasileiro, com suas aberrações, né? Eles estão tentando prender Bolsonaro de todas as formas, né? Não sei se vão conseguir, mas eles estão, né, tentando de todos os jeitos. E a colunista, ainda falando desse recado, que deu o que falar, né? Depois do post do Donald Trump, deu o que falar. Todo mundo, né, imprensa de esquerda, de direita, todo mundo repercutindo. E a colunista Bela Megali, do jornal O Globo, vazou a reação dentro do Supremo Tribunal Federal após o levante de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro. Segundo o jornal, ministros do STF minimizaram qualquer efeito da postagem. A coluna, né, da Bela Megali diz ter falado com 5 magistrados do tribunal e todos compartilharam a opinião de que o STF não deve responder a qualquer manifestação de Trump. Os reflexos são na esfera política e já houve resposta do presidente Lula. Não vejo consequência para o Supremo, segundo disse um magistrado à coluna, que ela não divulgou, né? E para Bela Megali, a leitura dos ministros é uma manifestação, há uma manifestação como essa, né?
que já estava na conta do atual contexto e que não terá efeito algum sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados no caso da trama golpista, que eles insistem em chamar de trama golpista. Outro dos magistrados destacou que o judiciário brasileiro, diferentemente do americano, que não puniu Trump por incitar a invasão do Capitólio, está atuando no caso da trama golpista do 8 de janeiro, como fazem as democracias responsáveis, né? Para eles é tudo democracia, né? Contra, né? Se for adversário político, é golpe, né? E assim agem os tiranos, e é dessa forma que eles estão agindo, né? E essa perseguição, ela vai ainda ter desdobramentos, né? Porque o julgamento do Jair Bolsonaro vai acontecer este ano, né? E eles querem prender ele, eles querem, antes da eleição, tirar Bolsonaro dessa corrida eleitoral e tirar todos, né? Todos que eles puderem, o máximo possível, de candidatos ao Senado, e também que ofereçam risco hoje ao sistema, né? De derrotar o sistema. E eles vão tentar, né? Já deixaram o Luciano Hang, o velho da van, inelegível, né? Acharam um crime para ele lá no estado do Rio Grande do Sul, né? E Eduardo Bolsonaro, né? Teve que ir para os Estados Unidos. O Carlos Bolsonaro, que só, né? Jogou uma isca, né? Jogou, né? E pegaram, né? Abocanharam. Ele disse que poderia ser candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina, mas na hora, né? Inventaram a BIM paralela. Então a perseguição, ela tá grande, né? Ela tá visível, só não vê mesmo quem não quer, quem quer, ou quem de alguma forma odeia o Bolsonaro, né? Normalmente são os petistas, que nem sabem por que não gostam de Bolsonaro, né? Na verdade eles não gostam porque o Bolsonaro derrotou o PT nas eleições de 2018, né? É essa a situação, né? Que a gente vê aí, só de perseguição. E nós tivemos uma informação aí no final de semana, né? Um fato, né? No final de semana que deixou, né, muita gente abismada. Mas eu, sinceramente, tenho alguns professores aí de universidades que eles não me surpreendem mais com algumas atitudes, né? E a Universidade Federal do Rio de Janeiro publicou uma nota sobre o episódio envolvendo a família de Roberto Justus e o professor Marcos Dantas, que numa publicação nas redes sociais sugeriu guilhotina ao empresário, esposa e filha, uma criança de apenas 5 anos de idade, né? E a UFRJ tentou se distanciar do docente da Escola de Comunicação, né, da ECO UFRJ, fazendo uma revelação que ele omite em seu currículo, né? A universidade alegou que o professor é docente aposentado desde 2022 e que suas postagens nas redes sociais expressam suas opiniões pessoais, embora ele ainda se apresente como professor titular. Eis o comunicado da íntegra, né? O professor Marcos Dantas Loureiro é docente aposentado pela UFRJ desde o ano de 2022. As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais pelas suas redes sociais digitais, né, expressam suas opiniões pessoais. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite a violência ou agrida terceiros. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de nação através do conhecimento e da ciência. Baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil. Mas não foi só ele, né? Teve uma psicóloga também, de esquerda para variar, né? Teve outra aí também, né? E todos foram descobertos, né? E todos serão processados. Esse é o caminho, né? Senão não tem jeito, né? O caminho é o processo. E eles vão acabar sendo processados, vão ter que responder na justiça pelo que eles escreveram e depois apagaram, né? Mas o print é eterno, né? O pessoal vai lá, printa e já judicializou a situação, né? E o PT tem um novo presidente, né? Vamos ver aqui se eu consigo abrir a matéria do novo presidente, né? Do Partido dos Trabalhadores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que inventou agora o tal de antivírus aqui no meu teleprompter e ele não quer sair, né? Mas já essa aí a gente vai
voltar a fazer as informações. Enquanto isso, vamos falar dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da empresa Solo Forte, né? Que é uma empresa com profissionais experientes, dedicados, né? Uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras, composta por profissionais experientes e que tem aí uma ampla experiência, né, em pesquisas, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte trabalha estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar grandes resultados juntos. A equipe Solo Forte está sempre, né, constantemente, frequentemente presente no campo para garantir um acompanhamento de perto, né, e personalizado de cada lavoura. E os profissionais da Solo Forte, né, eles implementam práticas que aumentam a segurança dessas operações, né, dessas operações agrícolas e que diminuem muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. É utilizado também tecnologias, né, avançadas, com práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras e garantindo assim colheitas abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o pequeno e o grande produtor rural em Ponta Porã e região. E seguindo aqui com as informações, deixa eu ver se eu tenho aqui já a situação do novo presidente do PT, né? O PT teve eleições aí internas, né? E vamos ver aonde que a matéria em alguns lugares acabou em confusão, né? Em alguns lugares aí a eleição do PT teve confusão, mas foi definido o novo presidente do PT e já a gente vai falar para você o nome do novo presidente. Antes era a Gleice, né? Ele vai suceder, né? Vai substituir a Gleice Hoffmann. E o nome, né, que foi eleito é o nome favorito, né, do presidente Lula, né? É o que o Lula queria para a presidência do PT. E o Partido dos Trabalhadores, o PT, elegeu Edinho Silva como o novo presidente da sigla, ex-ministro e ex-prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo. Ele superou nomes históricos da legenda como Rui Falcão, Walter Pomar e o Romênio Pereira. Chefe interino da legenda, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, confirmou a vitória. O número oficial, contudo, não foi divulgado ainda, né? Mas a eleição ocorreu, apesar de a votação em Minas Gerais registrar divergências entre chapas, e o caso lá está na justiça, né? A vitória de Edinho Silva ocorre num contexto de intensa disputa interna que mobilizou diferentes alas do partido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro José Dirceu, por exemplo, manifestaram preferência por Edinho. Já a ministra da Casa Civil e ex-presidente da legenda, Gleice Hoffmann, liderou o grupo que tentou eleger Rui Falcão. No aniversário de Dirceu, Edinho compareceu a fim de pedir votos, né? Eles fizeram campanha. Aí foi disputada, né? Mas o candidato preferido aí do presidente acabou levando essa, né? E vamos falar também da Coop Home Office, né? A Coop Home Office que vem aí com um projeto diferente para você e para sua família, né? Um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã, né? Perfeito para a família, excelente para os negócios, enfim, né? Aquele prédio que está sendo construído ali na Rua Deputado Aral Moreira, né? No quarteirão ali da Avenida Brasil com a Antônio João, né? A Coop Home Office, que é nosso parceiro aqui do canal Fatos, Informações e Opiniões, desde o dia 7 de abril, já está conosco aqui, né? E a Coop Home Office está lá, né? Com toda a sua equipe do plantão de vendas. A nossa equipe está preparada para te receber lá, né? Da melhor forma possível. O prédio que está sendo construído já em fase de conclusão, né? Está ficando muito bonito e está deixando a cidade bem bonita, né? Com a sua moderna construção. E o nosso plantão de vendas está justamente ali, na frente do prédio, que é no prédio do Supermercado Bom Gosto. Então você entra no Supermercado Bom Gosto e antes de subir para o segundo andar, né, para as suas compras, ali no térreo, você já vai ver a planta, né, vai ver ali a maquete do prédio, né,
vai ir lá, aí está a nossa equipe de vendas ali, você vai conhecer a planta do prédio, vai conhecer o projeto, vai se inteirar de como é que está a situação, né? E ali você vai saber também dos planos à sua disposição para você adquirir apartamentos de 43 metros quadrados, né? E até 259 metros quadrados, enfim, né? Salas comerciais também, né? 23 metros quadrados, aí você vai ter todo um acompanhamento, né? Um financiamento próprio, né? Da Coop Home Office, a Coop incorporadora e construtora que está construindo esse prédio já em fase de conclusão. Quem ainda não sabe, né? O prédio da Coop Home Office é aquele ali da deputada Aura Moreira. Pode passar lá, você vê que já está em fase de conclusão e ele está ficando muito bonito. É a Coop Home Office com seu projeto moderno e arrojado, vem construindo um prédio muito bonito em Ponta Porã, que vai deixar a cidade mais moderna e vai embelezar muito mais a nossa princesinha dos Hervais. Na questão, antes da gente ir para o esporte, né? Nós temos também dois outros parceiros comerciais, que é a Futura, né? A Futura Soluções Agrícolas, que é representante para o Mato Grosso do Sul da Eurofilt. A Eurofilt é uma referência de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, né? E é a Futura Soluções Agrícolas, né, que está com a representação, né, da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul e aqui, né, principalmente aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt e, além de trabalhar com máquinas e implementos agrícolas, né, venda de imóveis urbanos e rurais, e está sempre pronta, né? Sua equipe está sempre pronta, a equipe da Futura Soluções Agrícolas está sempre prontinha, né? Para o homem do campo enfrentar as suas problemáticas. Como diz o Dadá Maravilha, se o homem do campo tem as problemáticas, a Futura Soluções Agrícolas chega, né, com a solucionática, né? E a Futura, do nosso amigo Alex e toda a sua equipe, está sempre atenta, né, e sempre pronta para atender o homem do campo em Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Quem também está conosco é a Baturité Conveniência, que fica ali na rua Baltazar Saldanha, né, em frente da GESUL, já na divisa ali, praticamente com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Você que gosta de uma cervejinha gelada, pode chegar ali naquele ambiente muito bom, um ambiente muito gostoso, ambiente familiar, né? Do Carlinhos Dalzac, você pode pedir, tomar sua gelada. Você que acha que o tempo está bom para um vinho, pode pedir vinho, tem uísque, tem outras bebidas destiladas lá, e tem aquela cachaçinha de Minas, né? Numa dose única, uma cachaça que está fazendo muito sucesso. Quem gosta, né, de uma cachaça, sabe que cachaça de alambique é a cachaça, né? É coisa gostosa, né? Então, lá no Conveniência Baturité, você vai achar lá aquela cachaça de Minas, né? E que o Carlinhos tem dito que está fazendo muito sucesso, saindo muito, né? Principalmente nesse tempo aí de frio. A cachaça de Minas é coisa boa, né? E, claro, para a criançada, né? Para você que não bebe, né? Para você que não bebe, lá tem refrigerantes, sucos naturais de várias marcas, e você pode encontrar, né, lá na Conveniência Baturité. E a criançada tem doces, salgados, enfim, né, ali tem tudo lá com a família do Carlinhos Dalzac. E aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas nos grandes supermercados, pode comparecer lá na Conveniência Baturité, que com certeza é uma conveniência muito sortida e você vai encontrar lá o que você precisa. Agora vamos para as nossas informações esportivas. Vamos falar da Copa do Mundo de Clubes. O Campeonato Brasileiro vai voltar a ser disputado no último final de semana, né? Quando no domingo que acaba, né, a Copa do Mundo de Clubes. Mas nós tivemos grandes jogos aí, né, desde sexta-feira. Tem um clube brasileiro aí na semifinal. Vai fazendo boa campanha o Brasil, né, nessa Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense começou, né, as quartas de final e enfrentou o Al Hilal e venceu por 2-1, né? Saiu na frente 1-0, depois acabou sofrendo empate e aos 25 do segundo tempo, o Hércules de novo, né, acabou fazendo mais um gol e classificou o Fluminense. Isso aí a gente já tinha citado aqui na sexta-feira. E à noite foi a vez do Palmeiras jogar. E o Palmeiras, para mim,
teve chances de passar pelo Chelsea, né? Não jogou um bom primeiro tempo, jogou melhor o segundo tempo, acabou sofrendo um gol no primeiro tempo e no começo do segundo tempo empatou. Naquele momento em que o time do Palmeiras empatou, ele era melhor em campo, só que não pressionou, não arriscou, não chutou, não foi para cima, né? E precisava ter um pouco mais de coragem. O time do Palmeiras não teve, acabou pagando caro porque acabou sofrendo aí um gol bobo, né? Um gol assim, que é um pecado tomar um gol daquele, né? O goleiro, o Everton do Palmeiras falhou, né? Não tem como dizer que não falhou. Houve o desvio? Houve, né? Mas ele não teve reflexo nenhum, não conseguiu levar o braço na bola para tentar salvar aquele lance ali, né? Não teve reflexo, não teve tempo de recuperação. E ele está sendo muito crucificado por isso, né? Goleiros falham, é normal as falhas, né? Ainda mais, e o torcedor vai ficar irritado mesmo, né? Ainda mais sendo no Mundial, em que o Palmeiras tentava o seu primeiro título e não vai conseguir, não vai ser dessa vez que vai conseguir, porque perdeu para o Chelsea por 2-1. Mas foi valente, o Palmeiras poderia ter passado, teve chances de passar, mas não conseguiu ter a competência suficiente para passar. Nos jogos do sábado, o Paris Saint-Germain ganhou do Bayern de Munique por 2-0. Jogaço, hein? Jogaço, né? E o Paris Saint-Germain se segurou depois de construir a vantagem, né? 2-0. E o Real Madrid fez um gol, fez um jogo bom aí contra o Borussia Dortmund, né? Um jogo muito doido, né? Até os 44 minutos do segundo tempo estava 2-0 pro Real. Aí o Borussia Dortmund foi lá e acabou fazendo o primeiro. Logo na sequência, 3-1 para o Real Madrid. E na sequência, de pênalti, gol do Borussia Dortmund. E no finalzinho, no último lance do jogo, o goleiro do Real Madrid ainda defendeu que seria o gol de empate do Borussia Dortmund, né? De repente, do nada, começou a sair gol na semifinal, nas quartas de final entre Real Madrid e Borussia Dortmund. E agora, as semifinais, né? Com o brasileiro Fluminense jogando contra o Chelsea, amanhã às 15 horas, né? Amanhã às 15 horas em Nova Jersey. Também em Nova Jersey, na quarta-feira, tem Paris Saint-Germain e Real Madrid. O atual campeão da Champions League vai enfrentar o Real Madrid por uma vaga no Mundial. E vamos desejar sorte aí para o Fluminense, né, que vai enfrentar o Chelsea amanhã, às 15 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Claro que nós já teremos, né, aqui o resultado amanhã para falar, né, no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. Por hoje é só. Nós voltaremos amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.